Oi, meus amores! Atendendo ao pedido de vocês, eu resolvi fazer o intensivão de automaquiagem nessa quarentena. E é um intensivão mesmo, tá, gente? Que são, assim, além de ser menos aulas, vamos dizer assim, eu vou fazer uma coisa mais concentrada, tá? Mais rápida. Não são várias aulas, tá? São algumas coisas que eu vou ensinar pra vocês. Na verdade, eu vou ensinar tudo, mas tudo assim mais concentrado, tá? Por exemplo, olhos, eu vou fazer 2 tipos de olhos, vou fazer uma pele já, um dia já conto a preparação e já faço a pele. Enfim, vai ser um combo assim mais reduzido, tá? Bem intensivo mesmo, uma coisa assim mais rápida, tá bom? Pra vocês conseguirem aprender nessa quarentena, tá? E os vídeos vão ser um pouquinho mais longos, por quê? Porque eu vou evitar cortes, entenderam? Pra vocês aprenderem melhor, tá bom? Porque quanto mais eu corto, quanto mais eu acelero o vídeo, mais fica difícil de vocês de repente compreenderem, tem que ficar parando para assistir. Então eu queria que vocês assistissem em detalhes, vissem tudo em detalhes, tá? Hoje nós vamos começar com os olhos, tá? Após a vinheta, vem comigo. Antes de começar, convido você que está chegando agora para se inscrever no canal. Ativa os sininhos da notificação aí, pra estar sempre me acompanhando, sabendo dos vídeos novos que eu tô postando, tá? Pra vocês não perderem esse intensivão aqui também de automaquiagem. Deixa o seu joinha, que é muito importante pra mim. Compartilha aí com as amigas, com quem vocês acham que precisa aprender a maquiar e que vai conseguir aprender com esse curso aqui, com esse intensivão de automaquiagem, tá? Que é bem fácil da gente aprender, tá bom? Então, chama todo mundo aí pra assistir, tá? Eu queria falar só mais uma coisa pra vocês, né, que eu tô enrolando aqui, mas já tem que falar, gente, já falo tudo aqui nesse vídeo. Só mais uma coisa que eu resolvi fazer, por exemplo, de hoje, eu vou fazer um olho só, porque eu vou fazer bem detalhado pra vocês, então pra não ficar longo demais o vídeo, eu fiz um olho só, tá? E eu começo com os olhos, porque os olhos fazem a maquiagem ficar borrada, vamos dizer assim, não é bem assim. Vamos começar de novo. Os olhos caem muita sombra, às vezes a gente suja com rímel, com delineador, enfim, e pode estragar a pele, sujar a nossa pele. Então, eu prefiro fazer os olhos. Eu acho que pra quem tá começando também é mais fácil fazer os olhos, que se sujar a pele é só a gente limpar e depois fazer a pele, tá? Do que a gente ter que remover o que você já fez e ter que refazer. Então, a gente vai começar pelos olhos, tá bom? Então, bora lá, gente. Então, vamos começar o nosso olho. Eu vou começar passando corretivo. Tô pegando ele aqui na minha gaveta, que eu tinha esquecido do corretivo, gente. Ó, o corretivo tem que ser do tom da sua pele, pode até ser um tomzinho mais claro, um tomzinho mais escuro, que não tem problema também, tá? Mas o ideal é que seja do tom da sua pele mesmo, tá bom? Fica mais bonito e não vai atrapalhar nas sombras ou aqui na parte de cima, enfim, tá? Eu escolhi o da Tracta, o efeito mate, que na parte de cima eu gosto, mas vocês escolhem o corretivo da preferência de vocês aí. Vocês sabem que eu uso vários, mas eu acabo usando esse aqui na parte de cima dos olhos, tá? E daí eu vou passar ele aqui. Eu passo não muito pouco, tá? Principalmente se vocês tiverem manchas, olheiras, né, a cor do olho assim mais escura, igual a minha, então a gente tem que passar uma quantidade que cubra isso. Aí não adianta passar pouquinho e espalhar tudo, porque não vai cobrir, tá? Ó, eu venho com um pincelzinho, pode ser com dedo, gente, tudo pode ser com dedo, tá? Se vocês preferirem. Mas não é tão aconselhável, porque tem que estar com a mão bem limpa, tá? Bem esterilizada, pra não ter perigo de bactéria, ou se a sua mão é muito quente, de esquentar muito o produto.
Enfim, tá? Eu prefiro usar pincel, esponjinha, tá? É sempre, ó. É uma maquiagem, gente, que eu já fiz milhões de vezes pra vocês, né? Mas só que dessa vez é tudo muito mais detalhado, tá? Ó, minha esponjinha, ela tá até úmida ainda. Também pode ser esponjinha de preferência de vocês. Eu gosto de bater esponjinha, gente, porque pra não ficar acumulado, tá? O corretivo em nenhum lugar. E até o dedinho, às vezes, eu dou uma batidinha, ó. Minha mão tá limpinha, que eu acabei de lavar, tá, gente? Só pra vocês saberem, porque eu acabei de falar pra vocês, tem que estar tudo limpinho, tá? Mantenha sempre perto, eu gosto, ó. Um lenço umedecido, um papelzinho, porque dá pra limpar a mão, dá pra limpar pincel, tá? Eu sempre mantenho perto. Diquinha isso, ó, tá? E aí, eu escolhi uma paleta, gente, que é a Soft Nude, da Ruby Rose, que é uma paleta que é acessível e que tem muitas cores nudes. E também tem para todos os tipos de gosto. Então, a gente tem, além dos nudes, tá? A gente tem tons de marrons, tons de beijinho, isso são tons mais nudes, tá? E a gente tem uns tons de rosado também nessa paleta, tá? Até um tom mais escuro aqui. E ela tem a vantagem também que ela tem uns tons cintilantes, tá? Que eu gosto. A gente dispensa o glitter aqui para iniciantes, tá? E assim, pode usar, gente. Mesmo pra quem tem a pele mais madura, quer usar sombra mais cintilante, pode. Só tem que tomar mais cuidado, porque se a pálpebra for muito molinha, tiver muita pelinha aqui já, daí quanto mais cintilante for a sombra, mais vai marcar, tá? Então essa é a questão. Então essa paleta é uma paleta que é muito versátil, dá pra fazer muitas makes com essa paleta, tá? E é uma paleta que é acessível, que é em torno de uns 30 reais, 40 reais no máximo, tá? E tem também as pequenininhas, tá bom, gente? Não precisa ser tudo isso também não, pode ser uma menorzinha, tá? É que eu escolhi essa porque eu gosto das cores e eu vou usar as cores dessa, tá? Outra coisa que eu acho legal nessa aqui é que ela também já vem com primer, ó, tá bom? Por que que é legal um primer, gente? Porque ele fixa melhor a sombra e porque ele deixa a cor da sombra mais bonita, tá? Tô pegando um pincelzinho aqui, ó, que eu vou passar o primer por cima do corretivo, tá? Ele já tem uma corzinha, então se você não tiver manchinha nenhuma no olho, de repente você pode passar só o primer, tá? Ó, agora eu vou colocar o primer, eu coloco eu coloco mais concentrado na pálpebra móvel, né? Nessa partinha aqui que é mais móvel. Mas eu também vou colocar um pouquinho em cima, ó, tá vendo? Tô colocando um pouco pra cima também. Precisa, toda vez que vai maquiar, gente, não precisa, estou ensinando vocês. Eu, na maioria das vezes, confesso pra vocês que eu nem uso primer, tá? É muito difícil usar primer. Eu uso mais primer quando eu quero fazer uma delimitação aqui, usar uma cor de sombra diferente, tá? E a gente vai fazer isso se precisar também. E aí dou umas batidinhas, ó. Mesma coisa, pode ser com a esponjinha, pode ser com o dedinho, tá? Só lembra de deixar o dedinho bem limpinho pra não ter perigo. Ó, dá umas batidinhas pra espalhar bastante, pra não ficar acumulado. E nenhuma pelinha aí, pra não marcar. Não precisa passar até lá na sobrancelha, tá, gente? Só na pálpebra aqui, ó, e no côncavo, onde eu vou esfumar. Na verdade, eu até prefiro não passar muito em cima pra poder esfumar legal. E aí, a gente vai começar com um pincel que é um pouquinho mais gordinho, ó, que é um pincel de esfumar. Esse aqui é levemente chanfradinho, mas não precisa ser, tá? Existem pincéis maiores de esfumar, existem, mas eu acho mais difícil, na verdade, tá? Então, eu acho que eu prefiro um assim, ó, que é um médio, mais ou menos, tá? Esse aqui é um da Belize, de esfumar. E eu vou usar... Hoje eu vou usar essa sombra dark aqui, ó, que é esse marrom aqui mais escuro, tá? Pra gente fazer nosso primeiro esfumado. Vai ficar um pouquinho escuro aí, eu acho, mas tá valendo. E é o que eu quero, ó. Aí eu coloco bem concentrado aqui no final, ó, tá vendo?
Deixo ele bem marcadinho aqui, ó, no canto externo. E aí, ó, esse aqui que é chanfradinho, ó, eu consigo encaixar ele bem no meu côncavo. Gente, pra quem ainda não sabe onde é côncavo, é bem aqui, ó, no buraquinho do osso, tá? E a gente marca ele pra dar mais profundidade no olhar. Tem gente que já tem o olho bem fundo e nem precisa disso, tá? Mas aqui a nossa maquiagem é genérica, é pra todo mundo, então... Ó, eu levo ele assim, ó, até quase o comecinho lá do meu canto interno do olho. Um pouquinho mais que o meio, que a metade, tá? Ó, esse pincel ele cabe certinho, ó, ele nem faz bagunça, tá vendo? Na pálpebra, ó, já fica bem delimitadinho. Tem pincel que vai invadir um pouco isso, tá? Se ele for mais gordinho. Vocês viram que eu tô colocando de novo, porque eu vou vendo a tonalidade e vou colocando a quantidade que eu acho que é necessário para ficar da cor que eu quero. Quanto mais eu coloco concentrado, gente, mais forte fica a sombra. Quanto mais levinho eu espalhar, ó, agora eu vou colocar levinha, mão levinha aqui, ó. Segredinho, se quiser ir segurando mais na pontinha do pincel, tá? Pra ele ficar mais leve ainda. Porque agora eu vou esfumar, ó, isso aqui pra cima. Pra dar uma continuidade aqui e não deixar marcado, ó. Como se eu fosse em direção à minha sobrancelha. E aí a gente faz movimento circular, a gente faz movimento de vai e vem. E eu faço a mesma coisa aqui, ó, na lateral também, pra não ficar uma risca, uma marca, tá? Eu gosto de deixar mais arredondinho, menos marcado. Arredondadinho, né, gente? Quase não sai a palavra. E eu vou fazer todo o processo, como eu falei pra vocês, tudo sem corte, ó. Então tenham paciência, que é porque para vocês verem os mínimos detalhes e para reproduzir aí em casa e conseguir fazer igualzinho. Depois vocês vão me contar, hein, se vocês conseguiram fazer. Esse marronzinho é meio um berinjela, gente. Tá? Eu achei que fosse um marrom, ele é meio um berinjela, tá? Mas pode ser um marronzinho, não precisa ser esse tom. Aliás, pode ser o tom que vocês quiserem, mais escurinho. Eu não aconselho preto no começo, gente, porque o preto é bem mais difícil de trabalhar, que ele faz muita bagunça, tá? É uma sombra muito escura, muito pigmentada, dá mais trabalho, tá? E aí eu sempre vou pegando mais se eu preciso e vou espalhando, ó. E agora eu vou fazer aqui, ó, mais um pouquinho só no meu canto externo, ó. Vou colocar um pouquinho mais concentradinho aqui. Isso. E aí, gente, praticamente vocês podem, por exemplo, vou dar exemplos pra vocês já ficarem mais espertas, vamos dizer assim. Não, vou fazer o seguinte, vou passar uma sombrinha aqui perto da minha sobrancelha. Vocês viram que ela ficou clarinha, ó? Que ela tá clarinha. E aqui também já tá clarinho. Então é isso que eu queria dizer pra vocês. Praticamente isso aqui já é uma make. Eu nem precisaria colocar nada aqui, no máximo selar um pouquinho se eu quisesse, tá? Então eu vou usar essa sombra bem clarinha aqui, ó, perto da sobrancelha, com um pincelzinho de depositar a sombra que eu gosto, que é esse achatadinho, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, bem próximo da minha sobrancelha, que na verdade é mais pra selar o corretivo aqui, tá? Se bem que é um corretivo que seca, mas eu gosto de selar mesmo assim, tá? Nem tem uma cor, assim, essa sombra, ó, mas vai deixar mais clarinho, tá? E é bom que dá uma levantada na sobrancelha, esse tom mais clarinho aqui. E aí a gente já deixa prontinho aqui, ó, perto da sobrancelha. E aí eu poderia usar esse mesmo tom pra selar aqui, ó, que é essa parte aqui que ficou clarinha,
E pronto, já tem uma make, tá, gente? Então, praticamente 2 sombras vocês já conseguem fazer uma make só, tá? Mas eu vou usar 3 hoje pra gente já dar uma adiantadinha, que eu acho que vocês têm capacidade. Então, assim, ó, com uma esfumada e uma clarinha, a gente já tá pronta, tá? Se não quiser, não precisa nem usar a clarinha, como eu falei pra vocês. Mas eu acho que na nossa pálpebra, assim, ó, pra quem for mais velha, assim, que nem eu, e já tem a pálpebra mais molinha, é bom selar, tá? Ou com pó, ou com essa sombra mais clarinha, tá bom? Então, acho que fica mais interessante, tá? Outra coisa, ai, Tânia, passei demais aqui, errei. Vem com o dedinho aqui, ó, e limpa. Não tem problema nenhum, tá? Um papelzinho, um dedinho. Por isso que eu tô aqui, ó, de cara lavada, gente. Nós estamos começando pelos olhos. Por quê? Porque é onde a gente faz bagunça. É onde cai sombra, é onde suja. Aí você já fez toda a make, aí você vai borrar tudo a sua make de baixo, vai ter que tirar, fazer de novo. Então, por isso que eu aconselho, eu faço isso até hoje e aconselho pra quem é iniciante, principalmente pra fazer isso, tá, gente? Pra usar primeiro a sombra e depois fazer o resto do rosto pra não ter que ficar refazendo. Porque se caiu aqui tudo, a gente limpa. Limpa com lencinho, limpa com papel, tá? Com lequinho, tá? A gente tem um lequinho também que pode ir tirando assim, ó, se cair sombra. Mas se ficar muito sujo ainda, a gente pode usar um papel ou um lencinho pra ficar limpinho esse olho. Bom, então como a gente fez esse olho aqui, eu tô aqui pensando qual tomzinho que eu vou usar, um tomzinho metálico aqui, gente, que eu adoro. E aí tô pensando qual deles que eu vou usar. Acho que eu vou usar esse mais rosadinho aqui. Mas também não é fraquinho, não. Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Esse aqui é mais rosadinho e esse aqui é um tom um pouquinho mais pro bronze, fica mais escuro. Então eu vou usar esse marmorizadinho aqui, tá? Pode ser outra sombra opaca aqui? Pode ser também. Eu poderia vir, por exemplo, com essa aqui, ó, que é um rosé, ó. Tá vendo? Um tom aqui, ó. É um tom mais claro, também ficaria muito bonito, tá bom? Então, vocês têm opções de sempre vir assim, ó. A gente sempre usa uma sombra mais escura aqui no final. E aqui a gente pode usar uma média ou uma mais clara, tá? E eu vou usar uma média, tá bom? Antes de eu continuar, eu queria mostrar pra vocês, ó, que a gente tem um pincelzinho lápis de esfumar. Se bem que eu vou usar ele aqui depois. Que é pra gente usar em lugares menores, tá? Pra esfumar em lugar menor. E eu vou pegar outro pincelzinho aqui, ó. Também de depositar, porque eu prefiro usar essas sombras aqui mais... que a gente acaba depositando mesmo, porque eu não vou esfumar aqui. Nessa região eu vou depositar a sombra, ó. E essa sombra, ela faz o que eu queria falar pra vocês. Ela cai tudo no rosto da gente, vai sujando tudo, enchendo de brilho, tá? E aí, ó, eu não gosto de deixar marcadão, tipo cut crazy, sabe? Então, eu vou espalhando, ó. Eu jogo um pouquinho aqui, ó, a gente vai invadir um pouquinho do côncavo. E vai invadir um pouquinho do externo, pouca coisa. E eu vou com ela até o cantinho aqui. O cantinho interno, tá? Ó, não precisei pegar mais sombra, mas poderia se eu quisesse, tá? Ela cai bastante pozinho, então, ó, eu já venho com o meu pincelzinho. Vocês vão ver que mesmo assim, ela não resolveu. Daqui a pouco eu aproximo pra vocês verem, tá? Agora eu vou voltar com aquela sombrinha clarinha, gente, que eu usei, ó. E colocar bem no comecinho, como se eu fosse usar ela como um pontinho de luz, tá? Pra deixar clarinho aqui, ó. E eu gosto de fazer aqui também, ó, onde ficou sem sombra aqui no comecinho, ó. Que ela é da mesma cor, ó. Pra terminar de selar o que a gente usou aqui de corretivo, de primer, tá? E coloco ela bem no cantinho aqui também, ó.
Pode ser uma sombra mais clarinha aqui, pode ser um iluminador, o que vocês quiserem, tá bom? Pra colocar. É sempre legal colocar com um pincelzinho pequenininho, tá? Não usar um pincelzão grandão. E o que eu tava falando do pincel lápis, ó, agora a gente vem, ó, e pode esfumar esse brilhinho aqui, ó, bem na beirinha do côncavo. E eu gosto que esse pincel aqui é pequenininho de esfumar, porque a gente mistura, ó, sem fazer muita bagunça, porque ele não é grandão. Então eu não vou jogar sombra de cima pra baixo, eu só vou jogar a sombra de baixo pra cima, ó. Tô esfumando um pouquinho o brilho pra cima. E aqui no cantinho, ó. E pronto! Esse é o nosso olho básico de hoje. Olho básico inclui o que, gente? Pelo menos uma máscara de cílios, tá? A gente pode usar outras coisas aqui, pode, mas essa é a nossa próxima aula, tá bom? Eu vou fazer um olho simples, como eu falei pra vocês, que dava pra fazer com 2 sombras. Eu acabei fazendo com 3, certo? E na próxima a gente vai fazer um olho que é um pouquinho mais sofisticado, daí já tem também, assim, um lápis, um delineadinho, tá bom? Vamos começar do básico, vocês vão ter aí uma semana pra praticar esse olho facinho, pra gente fazer o mais difícil, tá bom? Na outra semana. Então, ó, rímel, vamos lá. Eu peguei o Underlash, mas pode ser o rímel da preferência de vocês aí. E aí, aconselho vocês a sempre olhar, ó, pra baixo, pra passar isso aqui, tá? É que no meu espelho aqui não vai dar, mas é sempre bom olhar pra baixo, porque os cílios vão estar aqui embaixo daí, ó. É assim mesmo? Pera aí, gente, eu vou pegar um espelho. Calma aí. Tá, tem um espelho de uma paletinha aqui, ó. Vou olhar pra baixo que agora vocês vão entender o que eu tô falando. Daí, encosta bem rente aos cílios, faz um movimentinho de zigue-zague e sobe, ó. Bem rente e sobe. Pra dar volume nos cílios, tá? Pra ele ficar bonito. Pra pegar mais produto na raiz do que na ponta dos cílios. E aí a gente olhar pra baixo ajuda a não borrar em cima, que tem muita gente que acaba borrando quando vai passar o rímel, tá? Ó, depois que eu já fiz o zigue-zague, aí eu vou levando pra cima. Aí sim eu vou passando, ó, o rímel pra cima. Na frente aqui eu não faço zigue-zague, gente, porque senão a gente pode borrar tudo, que tem pouquinhos cílios. Então aqui eu só levo pra cima, tá, ó. E aí a gente pode passar quantas camadas quiser, tá vendo, ó? Esse aplicadorzinho aqui, ó, ele fica cheio de rímel. Então com ele mesmo, ó, eu já vou aplicando mais de uma vez e já vai chegando na onde eu gosto. Gente, vocês não ligam que eu vou lacrimejar, porque eu tô olhando num espelho que é pequeno. E daí eu tenho mais dificuldade de enxergar. Ó, a pessoa já tá lacrimejando. E aí a gente tem um olho lindo, gente, ó. Que dá pro dia, pra noite, pra tudo esse olho, tá? O que a gente pode fazer também é, por exemplo, assim, se é de dia e eu não quero uma sombra tão forte, aqui eu ponho um marronzinho um pouquinho mais claro. Se a minha pele é mais escura, é um tom mais escuro, eu coloco mais escuro ainda, sabe? Sempre, assim, 2 ou 3 tons de marrom acima da sua pele pra ele aparecer, tá bom? E se for mais clara que eu, ponho um tonzinho mais claro, tá? E serve pra todos os tipos de tons de pele, eu tô falando, tá bom, gente? Todas as peles aí, as branquinhas, as morenas, as negras, tá bom? E eu acho que deu pra entender, deu pra pegar, né, gente? Eu vou aproximar aqui pra vocês verem. Ó, vou aproximar bem pra vocês verem o olho. Ó, vou fechar. Não tem nada na nossa parte de baixo ainda. Se vocês quiserem, vocês podem, por exemplo, agora no começo, passar um rímel na parte de baixo, tá?
só passar o rímel que já vai ficar super bonito e daí sim o olho tá completo, tá? É que normalmente eu passo depois que eu faço toda a pele, mas a gente pode passar rímel aqui. Eu vou colocar um pouquinho só pra vocês entenderem como que o olho fica mais bonito. Nem vou tirar o zoom, tá, gente? Só vou olhar aqui do lado, ó, pra eu conseguir olhar no meu espelho. Espero que eu não saia muito aí de vocês, acho que não, ó. Eu gosto de pôr pouquinho, ó, não gosto de tanto rímel. Só que no finalzinho, ó, que eu tenho poucos cílios, que eu gosto de encher mais um pouquinho. Mas na frente eu não gosto muito. Então pronto, esse seria o nosso olho bem básico. E se você gosta muito, poderia usar um lápis de olho, tá? Muita gente gosta de lápis de olho. Mas eu acho que assim já tá bem legal, tá? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo, que vocês tenham compreendido. Eu não quis fazer muita edição, não deixar... não cortar, não acelerar, para vocês verem, assim, todos os mínimos detalhes e conseguirem fazer aí em casa, tá? Então me conta nos comentários se vocês conseguiram fazer, tá bom? E a nossa próxima aula é o nosso olho sofisticado. São 2 tipos de olhos que eu vou ensinar, esse de hoje e o próximo também. Eu vou ensinando assim aos pouquinhos como que você pode usar, se coloca... até onde vai, coloca mais alguma coisa, tá? Do jeito que eu fiz hoje, pra vocês aprenderem com maior facilidade. E aí vocês me contam se realmente ficou legal, se vocês conseguiram aprender dessa maneira, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.